Olá pessoal, bom, agora eu vou falar sobre as penas de bambu. Então aqui está o material que a gente vai precisar, tá? É um estilete, né, pra gente poder fazer os cortes, né, das pontas. O bambu, né, ele tem que estar seco, né, um lado você pode deixar com um nó e o outro sem, que é onde a gente vai fazer a ponta, tá? Esse aqui, por exemplo, eu cortei de um jeito diferente. Eu deixei o nó no meio, fiz a ponta de um lado, e se eu quiser usar para fazer outra ponta desse lado, ou uma vareta também, para desenho, também dá. Aqui eu separei alguns elementos do corte, tá? A gente começa como? A gente começa observando o formato aqui da cânula do bambu, e se a gente observar bem, a gente pode ver as fibras, né? É isso aí que vai ajudar a segurar a tinta. Esse aqui, se a gente perceber, ele tem um lado que tá mais quadradinho, esse aqui também, esse redondinho, redondinho. Eu posso fazer, por exemplo, o corte aqui, né? A gente faz uma transversal, ou posso fazer aqui também, né? Pensando que o próprio formato do cano é que vai dar essa ponta. O corte é muito simples, né? Um corte aqui na transversal, né? Se a gente comparar. Então, é só a gente fazer um corte aqui nessa posição, tá? O bambu ele não pode ter passado por fogo, então, por exemplo, vara de pescar não pode ser, porque a vara de pescar, bambu da vara de pescar, ela passa por um processo de queima, de aquecimento, né? E o bambu fica super, super duro, então a gente não consegue cortar. Como que a gente vai fazer? O movimento é um movimento de cortar lápis mesmo, então os primeiros cortes são mais difíceis. A gente tem que usar o que? A gente tem que usar o movimento do cotovelo, tá? Não é um movimento assim do pulso, a gente tem que fazer uma força maior. A gente começa cortando mais ou menos uns 2 dedos aqui pra dentro, né? E vai fazendo movimento mesmo com o cotovelo para retirar os primeiros pedaços. Se a gente também pode fazer esse movimento aqui, né, empurrando, segurando e empurrando com o dedo aqui, mas para esses primeiros cortes a gente tem que fazer um movimento um pouquinho mais bruto, né? Então a gente corta dessa maneira, como se a gente estivesse afiando a ponta de um lápis mesmo, né? E a gente já vai vendo o formato, ele mesmo já vai dando o formato, né? Quando a gente chegar, por exemplo, nesse ponto aqui, a gente vai ter que esculpir a ponta, né? A gente pode esculpir aqui com o próprio estilete, né? Mas a gente também pode usar uma lixa, né? A lixa, ela é interessante porque a gente tem maior controle. A gente pode deixar a ponta fina, desse jeito. A gente pode deixar uma ponta mais grossa, tá? Isso vai influenciar no traço. Por exemplo, se eu fizer um traço assim, eu vou ter um traço mais grosso. Esse aqui vai ser um traço mais fino. Posso deixar no meio termo também, né? A gente poderia usar a ponta desse jeito mesmo, porque a própria cânula do bambu, como ela é muito fibrosa, ela já vai segurar a tinta, né? Mas a gente pode também fazer um pequeno furo aqui no centro para ele servir de depósito, né? Para tinta. Como que a gente vai fazer o furo, né? A gente pega um lápis, um marcador, né? E a gente tenta achar aqui o ponto em que a gente quer o furo, né? Vamos supor, vou fazer o furinho aqui, né? Faço a marca
E depois venho com o próprio estilete, né, ponho a ponta do estilete na marca e faço esse movimento assim de torção, né? Aí, como a gente pode observar, essa torção vai fazendo furo. Não precisa de furadeira, não precisa de nada, a gente vai fazendo esse movimento aqui com o estilete até ele passar do outro lado. Qualquer furo, qualquer saliência que tiver, ele vai segurar a tinta. Por exemplo, se eu quiser parar nesse estágio aqui, né? Deixa eu ver só o foco aqui. Nesse estágio, eu até posso, porque ele já tem uma reentrância aqui que vai me ajudar a segurar a tinta. Qual o outro passo que eu tenho que fazer? Um risquinho que vai, né, desse meio até a ponta, tá? Não é para atravessar o bambu, né? A gente apoia na mesa, né? A gente apoia na mesa e faz um risquinho do centro do furinho que a gente começou a fazer, né? Pondo um pouco de pressão até a ponta. Eu, em geral, não faço a ponta assim, faço corte, tá? Eu, em geral, faço furo quando a ponta tá desse jeito, porque daí, por exemplo, se eu for cortar ele sair um pouquinho do lado, eu consigo depois fazer a correção com o estilete, com a lixa, tá? Se ele ficou um pouquinho torto, não vai ter muito problema, né? Tá vendo? Esse risquinho ali já vai ajudar a tinta a descer, certo? Então, nesse estágio, eu posso até fazer um teste, né? Peço desculpa pelo barulho, mas é a impressora 3D funcionando. Então, eu pego um pote com tinta, como uma pena de imersão, né? A gente tem que ter um pote com a tinta, mergulho aqui, ó. Posso fazer a tinta alcançar o caninho, né? Dou uma chacoalhada para tirar o excesso e já posso trabalhar. É muito fluido, né? Por exemplo, essa aqui que eu não fiz o furinho para pôr né, para ficar mais tinta impregnada ali, e não fiz o risquinho. Mas se eu molhar isso aqui, né, nem vou molhar muito até o final, uma chacoalhadinha, e eu já consigo. Bom, como eu tava falando, eu já consigo uma linha bastante consistente exatamente da largura da minha pena. Eu deixei elas aqui de molho na água, né? Porque o que acontece? Quando a gente deixa de molho na água, as fibras, elas vão abrir um pouquinho mais, né? Não sei se dá pra perceber, olha, mesmo ela sem tinta, a tinta que tava aqui, ela consigo fazer ela descer um pouquinho mais. Agora, com a pena molhada, eu vou mostrar como que ela absorve mais a tinta. Olha, nem encostei no fundo, né? Porque não tem tanto nanquim assim, a tinta já subiu bastante. Então, eu consigo o quê? Consigo, olha, uma performance aqui, uma autonomia de tinta bem maior, né? Posso usar o outro lado, né? A pena é um instrumento maravilhoso, porque conforme a gente vai trabalhando, a gente vai percebendo as formas dos cortes que a gente pode fazer. A gente pode fazer um corte na diagonal, a gente pode trabalhar a pena do jeito que a gente quiser. Para limpar é muito simples, a gente deixa aqui na água, né? Olha, como é madeira, ela vai absorver a água, não tem problema ela ficar escura. O importante é tirar o excesso de tinta para ele não secar, entupir a cânula. E a gente tem um
processo aqui que a gente vai construindo as nossas linhas, né? É muito interessante nesse sentido a pena, tá?